Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, né? Não sei que horas que vocês estão assistindo, mas eu estou gravando aqui de dia. Tudo bom? Hoje nós vamos estudar sobre ângulos na circunferência, tá? E a parte que eu vou estar apresentando para vocês é sobre medidas de ângulos que eu posso ter, certo? Conforme uma representaçãozinha que nós vamos ver na aula de hoje, beleza? Uma das coisas que nós vimos é que eu tenho a presença de arcos, né? E esses arcos, eles são representados por ângulos centrais. E daí eu quero falar para vocês a relação que nós temos entre os arcos centrais e os ângulos, tá? Com a sua medida em graus também. E também eu tenho outra representação, que é uma medida em radianos, que não está, acabei não colocando aqui, certo? Mas eu tenho uma representação com a medida em radianos. Thaís, que representação é essa? Gente, ó, um arco completo, ele representado desse jeito, tá? Ele tem uma medida. Deixa eu aqui, tá? Um arco completo, ele vai possuir uma medida de 360 graus. Eu digo que ele representa uma circunferência completa. Quanto é que ele vai medir em radianos? Nós vimos na primeira aula a relação que existe entre o π, né? É o número π, que é um número que eu utilizo, que se percebeu que sempre aparecia no cálculo de comprimentos de uma circunferência, né? Ou de áreas de uma circunferência. Uma das coisas que a gente viu é que o comprimento de uma circunferência, ele é igual a 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. Então, o comprimento de uma circunferência, ele é calculado dessa forma, 2πr, né? Assim eu calculo o comprimento de uma circunferência, tá? E digamos, então, que esse meu raio, ele seja igual a 1. Qual vai ser o comprimento dessa minha circunferência se o meu raio for igual a 1? Vai ser 2 vezes o valor de π vezes 1. Então, o comprimento vai ser igual a 2π. Isso acontece numa situação como essa, ó. Se eu considerar que essa circunferência ela tem um raio que mede 1, a medida desse comprimento dessa circunferência em radianos, né, que é a unidade aqui, vai ser igual a 2 vezes π, ou 2π. Então, uma circunferência completa, ela tem uma medida de 2π. Thaís, agora digamos que eu não tenho uma circunferência completa, que eu tenha só a metade de uma circunferência. Então, vai ser a metade, né? 2π dividido 2π, se é a metade, é 2π dividido por 2. Então, quanto é que isso daqui vai medir? 2 dividido por 2, ó, vai embora e fica só o π. Então, meia circunferência, ela mede π, tá bom? Thaís, então digamos que agora eu não tenho mais, eu tenho uma metade disso, certo? Então, você tem a metade da metade. Então, eu tenho 1/4, né? 1/4 do comprimento completo da circunferência. Quanto é o comprimento completo? 2π. Então, aqui vai ser 1/4 de 2π, né? Então, vai ser 2π dividido por 4. Esse valor, ó, vou simplificar, né? Vou dividir aqui. 4 dividido por 2 dá 2. 2 aqui embaixo. Então, você vai ter π sobre 2. 90 graus é igual a π sobre 2. E é 1/4 da volta completa, né? E agora, digamos que eu tenha 0 graus, quanto é que ele vai medir? 0 vezes 2π é igual a 0. Então, como seria a representação, pessoal? Aqui, nós estamos vendo a medida de arcos, tá?
e a relação que eles vão possuir com a sua medida em radianos. Então, observa, cada arco ele vai ter uma medida correspondente com o seu ângulo central. E o seu ângulo central, ele vai estar aí sempre partindo do vértice, partindo do centro da circunferência. Então, isso daí é que eu tenho. Eu vou procurar para vocês aqui a história do número π. Certo? Para estar mostrando para vocês aí. Só um minutinho. Para estar mostrando aí para vocês essa representação. Beleza? Então, presta atenção aí no que ela vai dizer sobre o número π. Você provavelmente aprendeu nas aulas de geometria na escola, ou vai aprender, que o π é uma constante que serve para calcular o perímetro e a área do círculo. Aliás, se você dividir a medida da circunferência pelo diâmetro, o resultado sempre vai ser o π. 3,14159 e por aí vai, porque os números depois da vírgula nunca terminam. Isso porque o π é um número irracional, com infinitas casas decimais e que nunca repetem o mesmo padrão. Na prática, isso equivaleria a dizer que o π contém todas as combinações de números possíveis. Por exemplo, o famoso matemático suíço Leonhard Euler, que foi quem popularizou o uso da letra grega como símbolo do π, nasceu no dia 15 de abril de 1707. A sequência de números que formam o seu aniversário aparecem pela primeira vez nos decimais do π, na posição 63.865.938. E como ele é infinito, seria possível encontrar nos decimais as datas de aniversário de todas as pessoas que já viveram na Terra e de todas aquelas que algum dia passarão por aqui. Os primeiros registros do π datam de textos da antiga Babilônia de mais ou menos 4.000 anos. Desde então, a humanidade foi descobrindo cada vez mais algarismos dessa constante, que no início pensava-se que valia apenas 3. Hoje, com a ajuda de computadores, já foram calculados mais de 31 bilhões de dígitos. O recorde é de Emma Haruka, uma engenheira de software do Google, que, segundo o Guinness, conseguiu atingir o valor mais preciso do π. Detalhe, isso foi no dia 14 de março de 2019. 14 de março é o Dia Nacional do π nos Estados Unidos. Para quem não sabe, os americanos, quando escrevem uma data, colocam um mês antes do dia. Assim, 14 de março é, na verdade, 3/14, que é, vejam só, os primeiros algarismos do π, a unidade e 2 casas decimais. Tem gente que é ainda mais preciosista, que comemora o dia do π no horário 1:59, que são os outros 3 decimais da sequência. O fascínio da humanidade por esse número é tal que existem inclusive competições para ver quem guarda o maior número de decimais na memória. Segundo o Guinness, esse recorde é do indiano Javier Mina, que em 2015 passou 10 horas recitando os primeiros 70 mil números. O π é usado em diversos cálculos que envolvem circunferências. Por exemplo, para se calcular o volume de uma lata de refrigerante. Essa é uma aplicação intuitiva, mas o π também é usado em várias outras disciplinas. Na física, na engenharia, na bioquímica, na meteorologia e na estatística. Ele está presente, por exemplo, na estrutura de dupla hélice do DNA e nas equações do campo da teoria da relatividade de Einstein. Aliás, fazia aniversário no dia do π. Ele também está por trás da estrutura do GPS, tanto aquele que você tem no celular quanto os usados pela NASA. E vejam só, para fazer um GPS de alta precisão, a Agência Espacial Americana usa somente os 15 primeiros decimais do π no cálculo. Se quiséssemos calcular uma circunferência cujo raio fosse todo o universo observável e com grau de precisão equivalente a um átomo de hidrogênio, precisaríamos de mais ou menos 40 dígitos do π. 40. Por que então tem gente memorizando dezenas de milhares de casas decimais ou computadores calculando bilhões? Bom, para alguns é um passatempo. Outros pensam que o que parece inútil hoje pode ter uma aplicação prática e impensável no futuro. Eu fico por aqui, muito obrigada e até a próxima. Então, galerinha, vocês viram aí que o π é um objeto de estudo, né, da ciência, né? Existe uma preocupação em encontrar, não só porque ele vai estar representando, né, medidas de arco, de circunferência e tudo mais, mas porque ele pode possibilitar inovações
tecnológicas, como essa parte desse documentário aí mostrou para nós. Então, vamos lá, pessoal. O arco de uma circunferência, voltando para a nossa realidade, o arco de uma circunferência ele pode ter duas unidades de medidas, né, conforme o seu ângulo central. Ele pode ter uma medida em graus, como nós vimos, né? Uma volta tem 360, meia volta, 180, um quarto de uma volta, 90, um arco nulo, 0 graus, né? Ou ele pode ser representado em radianos, que é em termos de π. Então, você tem aí 2π, ou você tem aí π, ou você tem aí π sobre 2, tá? Caso você queira transformar, pessoal, de uma unidade para outra, vamos observar uma relação de correspondência. Vou estar mostrando aí para vocês como nós podemos fazer para transformar de radiano para π, de radiano para graus, certo? Vou mostrar aqui para vocês como nós podemos converter. E também radiano. Vimos aí que o grau ele corresponde a 1/360 da circunferência, e vimos também que o radiano corresponde aí a um arco cujo comprimento é igual à medida do raio da circunferência. Aqui também nós aprendemos a como converter aí graus para radianos, utilizando aí uma simples regra de 3, onde vimos também que 180 graus corresponde aí a π radiano. Em continuidade, nós vamos hoje aprender como realizar a conversão de um arco em radianos para graus. Bom, então vamos lá. Antes disso, lembre-se aí que 180 graus corresponde a π radianos, ok? Então, vamos lá. Bom, então nós temos aqui que 180 graus corresponde aí a π radianos. Neste caso, pessoal, quando nós fomos aí fazer a conversão de graus para radiano, nós escrevemos aqui o ângulo, o arco que a gente queria converter para radiano. Então, nós colocávamos aqui o arco em graus debaixo aqui do 180 e colocávamos aqui o x debaixo do π. Agora, nós vamos fazer o contrário. Aqui, pessoal, nós vamos colocar o x, porque nós queremos aí determinar qual que é o valor do arco em graus. E aqui abaixo do π, nós vamos colocar aqui o 4/3 de π, ok? Bom, novamente, pessoal, nós vamos aqui fazer uma multiplicação cruzada da seguinte forma. X vezes π, então nós vamos ter aqui π vezes o x, e isso vai ser igual a 180 vezes 4/3 de π. Então, teremos 180 vezes 4/3 de π, ok? Bom, aqui, pessoal, observe que nós temos π no primeiro membro e temos π no segundo membro. Então, o que nós vamos fazer? Vamos cancelar esse π com este π, ok? E desta forma, então, nós temos que x é igual a 180 vezes 4/3. Bom, qual é a forma aí que eu acho mais fácil, pessoal, a gente fazer? Eu vou pegar aqui o 180 e vou dividir por 3. E em seguida, eu vou multiplicar por 4. Então, teremos 180 dividido por 3, isso é igual a 60. 60 vezes 4, teremos aí 240. Então, temos que x é igual a 240 graus. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, fazer então aí a conversão agora de radianos para graus não é tão difícil, basta apenas aí a gente resolver essa pequena regra de 3, conforme nós vimos aí nas aulas passadas. Vamos aqui, pessoal, para mais um exemplo. Agora eu quero aqui converter π sobre 8 radianos para graus. Novamente, eu vou utilizar aqui aquela correspondência, 180 graus, isso corresponde a π radianos. Bom, novamente, debaixo aqui do 180, eu vou colocar o x, tá? Porque é o valor em graus que eu quero determinar correspondente a π sobre 8. E abaixo do π, eu vou colocar aqui, então, o nosso π sobre 8, ok? Bom, novamente, eu vou fazer aqui uma multiplicação cruzada, x vezes π, ok? E depois π sobre 8 vezes 180.
Então, teremos aqui π vezes x, isso é igual a 180 vezes π sobre 8, ok? Bom, novamente, nós temos aqui π no primeiro membro e também temos o π aqui aparecendo no segundo membro. Então, vamos aqui cancelá-los. Cancelando, nós vamos ter aqui no primeiro membro o x. Aqui no segundo membro, nós vamos ter aqui apenas o 180 dividido por 8. Então, vamos ter aqui 180 dividido por 8. Bom, neste caso, pessoal, nós podemos aqui simplificar o 180 e o 8 por 4. Então, dividimos aqui por 4 e dividimos aqui também por 4, ok? Então, nós vamos ter aqui, nesse caso, que 180 dividido por 4, isso aqui é igual a 45, e 8 dividido por 4, isso é igual a 2. Bom, pessoal, então agora observe que nós temos o seguinte, temos aqui o 45 dividido por 2. Nesse caso aqui, nós temos aqui 45 graus dividido por 2. Então, vamos lá fazer essa divisão. Bom, então aqui, pessoal, eu vou colocar aqui do lado aqui, tá? Então, temos aqui 45 dividido por 2. Lembrando, pessoal, que aqui nós temos 45 graus, ok? Bom, então, 2 vezes 2, isso é 4. 4 menos 4, isso é 0. Abaixa aqui o 5. Novamente, 2 vezes 2. Para 5, pessoal, vai sobrar aí apenas 1, ok? 1 grau, pessoal, nós sabemos que isso corresponde aí a 60 minutos, ok? Então, como que a gente vai fazer? Em vez da gente trabalhar aqui com 1 grau, eu vou converter isso daqui, tá? Para minutos. Então, temos que 1 grau corresponde a 60 minutos. Então, temos aqui 22 graus. Agora, 60 minutos dividido por 2, nós vamos ter aqui 30 minutos. Ou seja, π sobre 8 radianos, pessoal, π sobre 8 radianos vai corresponder, então, a 22 graus e 30 minutos. Bom, pessoal, espero aí que vocês tenham gostado de mais esta vídeo. O objetivo, pessoal, é que vocês, assim, que eu espero, né? Que vocês tenham conseguido compreender, já que ele representou aí muito bem. Mas caso ainda tenha ficado alguma dúvida, né, você vai observar somente a relação de correspondência que existe. O que você deve lembrar é que o valor de π corresponde a 180 graus, né? E como é que você vai fazer? Desse lado aqui, ó, você vai escrever aquilo que está em graus, tá? Em graus. E desse lado você escreve aquilo que está em radianos, ou seja, em termos de π. Então, digamos, Thaís, eu quero saber quanto equivale 45 graus em radianos. Como é que eu vou fazer? Bom, se a sua medida está em graus, você vai escrever, sempre escreve essa relação, 80, π equivale a 180. Então, se a sua medida está em graus, por exemplo, é 45 graus, você vai escrever os 45 graus aqui, e aqui você coloca o xizinho que você quer descobrir, faz uma multiplicaçãozinha cruzada. Se a sua medida está em radiano, você escreve desse lado aqui a sua medida em radiano. Por exemplo, eu quero saber quanto é que vai equivaler... quanto é que vai equivaler 3π sobre 2. Eu quero saber quanto é que dá 3π sobre 2 em radiano. Então, você escreve em graus, né? Então, você escreve aqui o seu 3π sobre 2 e desse lado que você quer descobrir. A única coisa que você tem que lembrar é que de um lado da igualdade vai ficar sempre em termos de radiano e do outro lado sempre em graus, tá? Sempre que você precisar fazer as suas conversões. Então, pela nossa aula de hoje, pessoal, é isso. Na próxima aula, nós vamos retornar resolvendo... verificando outras situações, tá bom? Um beijo, um cheiro para vocês e até a nossa próxima semana. Tchau, tchau.